final do século XIX, o Brasil viveu um momento de expansão dos transportes. Os automóveis ainda não tinham sido criados e o que antes era feito por animais passou a ser feito pelos trens de ferro. As ferrovias interligavam regiões, levando pessoas e mercadorias. E uma das mais importantes foi a Estrada de Ferro Oeste de Minas, que conheceremos agora no repórter UFSJ. Nossa história começa em São João del Rei, cidade de 85 mil habitantes no campo das Vertentes de Minas Gerais. Cidade que guarda sua história nos casarões preservados e nos vários museus, que recebem turistas durante todo o ano. E um dos pontos turísticos mais visitados da cidade é aqui, a estação ferroviária. Hoje em dia, Maria Fumaça leva só visitantes, de São João del Rei a Tiradentes. Entretanto, quando ela foi criada, tinha um papel fundamental para a região. A Estrada de Ferro Oeste de Minas tinha como ponto inicial a região de Sítio, que hoje é a cidade de Antônio Carlos, até São João del Rei. A explicação é simples. Em Antônio Carlos, a estrada teria entroncamento para outra famosa estação, a Central do Brasil, no Rio de Janeiro. Ou seja, faria a ligação da cidade dos Sinos até a então capital do país. São João del Rei era uma cidade comercial no século XIX e tinha um bom comércio, interligando o Rio, que era a capital, com toda a vasta região aí do sul de Minas, e intermediava. Então aqui tinha uma classe comercial, vamos dizer assim, capitalista já, né, bem forte. E o pensamento deles é que isso seria um ganho para a cidade, evitaria aquelas tropas de burros, né, de transporte, caminhos difíceis, e que a estrada viesse a contribuir para o engrandecimento do local. E a oeste de Minas tem uma característica única. A bitola, que é a distância entre os trilhos do trem, tem 76 centímetros. O argumento é que com uma bitola menor, os custos também seriam menores. Essa escolha já prenunciava uma preocupação. A EFON não traria lucros, porém serviria para desenvolver uma região. A estrada fez bastante sucesso por um tempo e se expandiu para outras regiões. Fez ligação com Ribeirão Vermelho e até a Foz do Rio para Alpeba. Mas a preocupação com a questão financeira foi certeira. Em 1899, a EFON foi vendida para abater dívidas com o governo federal e com o Banco Alemão. Isso aconteceu apenas 18 anos depois da inauguração do trecho inicial entre Antônio Carlos e São João del Rei. Lucro financeiro, eu enclareço bem, né? Lucro financeiro não deve ter dado. Dá esses outros lucros, né? Que é o benefício do povo, a melhora de vida, a cultura, não é mesmo? Esses também são lucros, né? Então, se por um lado houve um prejuízo financeiro, não significa que de todo foi um fracasso. Mesmo com as dívidas, ela continuou utilizada, principalmente com a criação da Rede Mineira de Viação anos depois. Com a venda para abater as dívidas, a EFON mudou várias vezes de nome e de dono. Sob a responsabilidade do Estado, foi Rede Mineira de Viação. Depois, sob a responsabilidade da União, foi Rede Ferroviária Federal. No meio de todas essas mudanças, acontecia o intenso crescimento de um pequeno arraial na região de Itapecerica. Até hoje, a ferrovia é uma importante característica de Divinópolis, no centro-oeste do estado. A ferrovia chegou através da expansão da EFON, em 1890, antes mesmo da elevação do arraial à vila, que aconteceu em 1912, e foi fundamental para o crescimento da cidade. Entre 1940 e 1970, a população da cidade quase triplicou, de 23 mil para mais de 60 mil pessoas. Hoje, a cidade do Divino tem cerca de 235 mil pessoas. A história da ferrovia se mistura com a história de Divinópolis. Os trens trouxeram pessoas, mercadorias e, consequentemente, trouxeram desenvolvimento para a cidade. Com isso, o pequeno arraial se transformou numa das maiores cidades do estado de Minas Gerais. E foi aqui, no bairro Esplanada, onde está instalada uma das maiores oficinas ferroviárias da América Latina, que boa parte dessas histórias aconteceram. A Estrada de Ferro Oeste de Minas, lá em São João del Rei, foi a origem da ferrovia aqui em Divinópolis. Esse filme, de 1948, mostra a oficina em Divinópolis na época da RMV. A Rede Mineira de Viação instalou no próspero município uma das suas oficinas para trabalho de milhares de operários que dão aspecto invulgar à cidade. E
E não é à toa que no bairro Esplanada, bem ao lado da oficina, estejam ruas com nomes São João del Rei e Lavras. A expansão da EFON proporcionou a ligação de Divinópolis com essas e outras cidades. Segundo Batistina Corgozinho, autora do livro Pelos Caminhos da Maria Fumaça e criadora do Centro de Memória da UENG Divinópolis, a ferrovia e a oficina foram cruciais para a formação do município. A ferrovia representou, então, o primeiro impulso decisivo para o desenvolvimento do município, sendo, naquele momento, a primeira via de comunicação mecanizada do mesmo com o resto do país. Os transportes da região eram rudimentares, realizados principalmente através de veículos de tração animal ou lombo de burros. O desenvolvimento do povoado acelerou-se ainda mais a partir da instalação, em 1914, de uma oficina da EFON, com o objetivo de reparar as unidades que por ali trafegavam. Então, com o advento dessa vinda da oficina mecânica para cá, começaram a vir trabalhadores especializados, veio muita gente da Alemanha, veio gente dos Estados Unidos para cá também, acho que da Filadélfia, que era onde fabricavam os trens, os primeiros, acho que da Alemanha vieram mais pessoas. E assim começou uma tradição, e foi com esse aumento da população, que na época era uma população pequena, o Arraial estava crescendo, então começou a ter demanda de mercado, então a cidade começou a crescer junto com a ferrovia. Como essa oferta melhorou, moradores das cidades da região também passaram a morar em Divinópolis. Por isso, a população triplicou em 3 décadas. Como em São João del Rei, a ferrovia impactou também a questão cultural da cidade. A estação constituía a atração maior da cidade, principalmente nos momentos de chegada e partida da bitolinha. Era o ponto de encontro da população e onde se localizava o melhor restaurante. Os cidadãos mais prestigiados eram os que ocupavam cargos na rede. Os trilhos da ferrovia deixaram sua marca na história das cidades por onde passavam e criaram uma legião de entusiastas. Hugo trabalhava como bancário e pedia transferência a cada 2 anos para cidades que tinham ferrovias, com o intuito de fotografá-las. Numa dessas, ele foi detido e levado para a delegacia, por infringir uma lei da época da ditadura. Eu entrei lá para fotografar, não tem ninguém, acabou o problema de tirar fotografia, mas fui detido, do mesmo jeito. Sabe que quando a conversa está boa, eles não abriram a máquina. E não é só eu não, eu sei de mais gente, na internet cada um conta a experiência que teve de tirar retrato, a famosa lei da segurança. Não sei, hoje acredito, pelo que eu vejo, que não tem mais cabimento, que a gente vê em São Paulo um acidente de trem, a pessoa com celular, em primeira mão já coloca o que a pessoa descendo de trem, alguma coisa. Pena que essa época, essa tecnologia não existisse, mas tudo bem. Já o trabalho do Alexandre é, também, a realização de um sonho de infância. Ele é o atual maquinista da Maria Fumaça em São João del Rei. Eu gostar da Maria Fumaça tem 2 motivos. Primeiro, familiar. Meu bisavô, ele trabalhou na construção no prolongamento da ferrovia, ele era imigrante italiano, trabalhou. E mais recentemente, meu tio, que era mecânico de locomotiva a vapor. E eu sempre morei na beira da linha. Morei lá quase 40 anos na beira da linha e desde pequeno a gente via o trenzinho passar, o trem funcionava à noite, transportava, além de passageiros, transportava cargas, aí aquela paixão já foi vindo desde moleque mesmo, né? E graças a Deus eu consegui realizar esse sonho e trabalhar aqui. Em Divinópolis, a gente conheceu a história de uma família em que o trabalho na ferrovia já é uma tradição. O Igor seguiu os caminhos do pai, do avô e do bisavô na hora de escolher a profissão. E assim que eu terminei o ensino médio, eu fiz um curso técnico já pensando já em entrar para a ferrovia já. Antes de terminar o curso técnico, eu já entrei para a ferrovia como estagiário, fiz a prova, passei e estou lá até hoje. Tem 7 anos que vai fazer agora, ano que vem, 7 anos que eu estou lá. E eu fiquei muito feliz, eu queria que todos trabalhassem na ferrovia, porque, igual eles falam, eu sou apaixonado com ferrovia. Eu saí de férias e ficava com saudade, com vontade de trabalhar, olha para você ver. E é de família mesmo, meu pai trabalhou, meu avô, meu pai, eu, agora o Igor. E se Deus quiser, vai o baixinho do Igor também, né? Rafael, se Deus quiser. Se for do gosto dele, ser ferroviário, claro que eu vou incentivar ele e tudo, só se ele não quiser ir para outros lados mesmo, né? Não for do interesse dele.
Desde o início da implantação das primeiras ferrovias no Brasil, havia preocupação com a viabilidade financeira do sistema. O tempo passou e os automóveis ganharam espaço. Mas o que permanece das ferrovias hoje em dia? Os prejuízos recorrentes do sistema ferroviário e a dificuldade na implantação e modernização das ferrovias fizeram com que o interesse e o apoio diminuíssem antes mesmo de Juscelino Kubitschek chegar à presidência e apoiar a instalação de fábricas de automóveis no país. Com a presença das mais altas autoridades, a nossa fábrica de motores a gasolina, a primeira no Brasil, foi oficialmente inaugurada em São Bernardo do Campo, no dia 7 de março de 1958. Além do interesse de JK em industrializar o Brasil, outros fatores ajudam a entender o porquê dos trens de ferro perderem espaço. Os automóveis eram mais simples, porque eles podiam percorrer vários tipos de terrenos, enquanto os trens eram específicos para determinados tipos de trilhos. Apesar disso, os trens ainda têm importância. A cidade dos Sinos guarda o último trecho com a bitola de 76 centímetros. O trem e o museu são atrativos para o turismo, importante para a economia local. As viagens acontecem na sexta, sábado e domingo e custam R$ 70 a inteira. Nas férias, o número de viagens aumenta para atender a demanda. Em Divinópolis, a ferrovia ainda é uma grande empregadora, mas a preservação da história está um tanto quanto precária. O Museu Histórico de Divinópolis está fechado há quase um ano. Com o vagão literário também não é diferente, fechado e servindo de abrigo para moradores de rua. Como diz a ilustre divinopolitana Adélia Prado, o que a memória ama fica eterno. Mas se depender da situação atual, tanto do museu quanto do vagão, a história da ferrovia por aqui não deve ser lembrada por muito tempo. A nossa equipe contatou a Prefeitura de Divinópolis para esclarecimentos sobre a situação dos moradores de rua da cidade, sobre o Museu Histórico e sobre o vagão literário, mas não obtivemos respostas até o fechamento desta edição. Termina agora o Repórter UFSJ. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima!